Olá, mulherada, tudo bem? Como ter atitude para melhorar a sua vida sexual? Muitas pessoas têm vergonha, né? São pessoas tímidas, estão começando um relacionamento, então por estar começando um relacionamento, ainda tem medo e vergonha de estar se comunicando com alguma coisa e isso acabar às vezes com o momento. Por que que a gente ainda tem vergonha, medo e timidez exagerado de estar nos comunicando para o nosso parceiro aquilo que a gente gosta, como a gente gosta e da forma que a gente gosta? Isso ele vem de uma herança biológica, né? No início de tudo, nós mulheres não tínhamos nenhum tipo de voz para nada, entendeu? Nós entrávamos num casamento, né, 1800 e pouco, e esse casamento geralmente era um casamento comprado, um casamento arranjado entre famílias, com pagamento de dote. E até aquele momento, aquela adolescente, eu gosto de falar adolescente, né? Porque as meninas naquela época, elas casavam entre 15, 14 e 16 anos de idade, se casavam muito nova. Mas desde aquela época, aquilo já era embutido na cabeça da mulher, que ela não podia se tocar, que ela não podia se conhecer, não podia se falar de sexo, não podia se falar absolutamente nada. Tudo relacionado à sua sexualidade era como se fosse entregue para o seu futuro marido. Então ele ditaria tudo que seria feito durante uma relação sexual. E as meninas foram criadas dessa forma, né? Se privando do seu próprio prazer, não sabendo como, né, se tocar ou então estar experimentando sensações do seu próprio corpo. Inclusive muitas delas, quando elas tinham assim uma química com alguém, tinham uma atração por alguém e o corpo dela respondia de alguma determinada forma, né, tipo um desejo, uma excitação, elas ficavam com vergonha e se sentiam culpadas de estar sentindo aquilo por uma pessoa que realmente nunca seria o seu parceiro, né? Então, para aí você ver como vai o desconhecimento. E se a gente botar na ponta do lápis, não tem muito tempo, 1800 e pouco, ainda estamos numa evolução, mas mesmo assim, para você ter uma ideia, que nessa época as meninas já tinham isso na cabeça, né? Isso já era embutido na cabeça delas. E o homem também, naquela época, não era um homem fadado a estar assim, se doando numa relação sexual para dar prazer à mulher. Não existia isso. A gente pode pontuar naquela época quais os homens que realmente davam prazer à mulher. A intenção era ele se saciar, né? Ele sentir o prazer. E eles foram criados dessa forma também, né? Então, por esse fato, inclusive, nem eles sabiam dar prazer à mulher. Tanto, né, que tem uma foto muito antiga, de 1800 e pouco, de um médico famoso que cuidava das histerias femininas. Naquela época tinha a tal da histeria feminina. E esse médico, ele foi o inventor do vibrador, né, em 1800 e pouco. Falei, Gisele, mas como assim inventor do vibrador? É justamente por isso. As mulheres estressadas, né, tinham uma vida depressiva, elas eram consideradas histéricas, até por conta do próprio ciclo menstrual. Mas essa histeria, eles começaram a levar as mulheres para ver se tinham como tratar essa histeria. E a forma que esse médico descobriu de estar tratando essa histeria nas mulheres era ele sentando de frente para a mulher que ficava totalmente em pé, imóvel, com as pernas abertas. Ele levantava aquela quantidade de saia daquelas mulheres e fazia uma masturbação manual na mulher. Então a histeria dela era, entre aspas, curada e melhorada daquele momento quando ela tinha um orgasmo. Mas nem eles sabiam o que era isso. Nem o próprio médico sabia exatamente o que era isso. Ele achou um ponto no corpo da mulher e ele entendeu que depois, após um orgasmo, uma manipulação manual, elas se acalmavam, elas ficavam mais tranquilas, né? E foi aí que ele começou a ter uma demanda muito grande de pacientes, de maridos levando ela, né, para melhorar a tal da histeria. E ele não estava dando conta mais de ficar fazendo manualmente naquele monte de mulheres. Então ele inventou uma máquina, a máquina era até uma máquina enorme, justamente para estar ajudando ele, né? E depois aos pouquinhos foi aperfeiçoando e é onde se veio o vibrador. Então, para vocês entenderem, para você ter uma noção, como isso é uma herança ainda muito próxima da gente. Tanto da mulher que não tinha nenhum tipo de conhecimento do seu próprio corpo, como também o homem não sabia dar prazer. É até uma questão biológica, que eu canso de falar aqui. O homem,
ele nasce sabendo fazer sexo, porque é uma questão de procriação, é uma questão biológica. Porém, ele não nasce sabendo dar prazer à mulher. Isso tem que ser ensinado, isso tem que ser conversado. Então é a partir daí que nós mulheres começamos a nossa jornada de ter atitude durante uma relação sexual. A primeira coisa é o quê? Nós temos que nos conhecer, saber todos os nossos pontos erógenos, fazer vários tipos de masturbação, conhecer tipos de pressões, qual o movimento que você gosta, qual a pressão que você gosta de exercer e quais os pontos, né, do seu corpo que você gostaria que fosse tocado durante uma relação sexual, que necessariamente seriam pontos erógenos que te levam a uma excitação. Então, por isso que a gente fala que o autoconhecimento, gente, é a base de tudo. A partir do momento que você treina o seu autoconhecimento, junto com a sua fantasia erótica, que a gente tem que trabalhar a nossa mente erótica, a gente tem que pensar mais em sexo, para que a gente consiga realmente, quando a gente vai se masturbar, quando a gente vai ter uma exploração corporal nossa, consiga ter um orgasmo e saiba exatamente quais são os nossos pontos. Então, a partir do momento que você consegue, por exemplo, ter um orgasmo de diferentes formas, você fala assim, poxa, eu sou punk mesmo, né? Então, aí você se empodera, porque você se conhece, então você tem um autoempoderamento feminino a partir daí, certo? Então, o que a gente pode, por exemplo, tá fazendo a partir daí? Se você já se conhece muito bem, já treinou, costuma fazer a masturbação, pensar mais em sexo, trabalhar a sua mente erótica, aí já está na hora da gente colocar em prática como nós vamos passar isso para o nosso parceiro. A gente tem que esquecer essa coisa de esperar o parceiro perguntar, esperar o parceiro fazer, esperar o parceiro chamar para ter uma relação, esperar o parceiro começar uma relação. Não, a gente tem que começar a ter um pouquinho mais de atitude para a gente ter o nosso prazer. Eu gosto muito de falar que a penetração é 30% de um sexo, por exemplo. Você tem 70% de uma relação sexual para você conseguir melhorar e ter prazer e deixar a penetração para o final, porque depois que começa isso daí, né, e o homem goza, acabou, entendeu? A gente não tem muito o que fazer, porque ele realmente precisa de um tempo de recuperação. E nós não, a gente pode ter um orgasmo e continuar uma relação normalmente e ter outro logo em seguida, por exemplo. Então isso faz toda a diferença. Gisele, então como eu vou conseguir, por exemplo, a maioria das perguntas que chegam para mim é assim, eu tenho vergonha, eu não sei me expressar, eu tenho medo de falar alguma coisa na hora H e o clima acabar, eu tenho medo de falar alguma coisa e ele achar que eu tô querendo mandar e tudo, que é uma atitude muito machista, né, inclusive, e acabar com o clima também. Então a gente tem várias perguntas na nossa cabeça. Primeira coisa que você tem que pensar é esquecer esses tipos de pergunta, tá? Esquecer, se entrega no seu prazer, no seu momento, tá? A gente tem alguns momentos que a gente precisa ser um pouquinho egoísta, tá? Em que sentido do egoísmo? A gente pensar um pouquinho na gente, né? Não que a gente vai deixar de dar o prazer a ele, não é isso. Mas a gente tem momentos da relação que a gente realmente precisa ser egoísta, a gente tem que pensar na gente, no nosso prazer. Você ir para uma posição que você gosta, que você sabe que vai te excitar mais, que possa te dar um possível orgasmo. Pedir a ele uma masturbação oral que vai te dar um prazer, usar um brinquedo erótico no meio da sua relação também. Então, às vezes, tem determinados momentos da relação que a gente precisa realmente focar na gente. Então, Gisele, qual que é o primeiro indício, então, por exemplo, que você sempre costuma falar? A gente não necessariamente, quem é muito tímida, ainda muito vergonhosa, tá iniciando um relacionamento e não quer falar assim abertamente, diretamente o que você quer, isso não é uma coisa errada, tá, gente? Eu falo até muito mais certo. Quanto mais direta, mais objetiva, mais rápido você vai ter prazer. Mas muitas ainda não se sentem confortáveis em relação a isso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem várias formas de estar sinalizando para o nosso parceiro aquilo que a gente gosta, sem estar expressando diretamente, falando diretamente. Por exemplo, quando eu pergunto aí para milhares de mulheres o que torna o sexo mais prazeroso, a maioria fala que é encontrar uma forma confortável e específica, né, objetiva, de estar orientando o parceiro em relação ao que ela mais gosta durante uma relação. Então, isso é até através de uma pesquisa. Conversar, gente, torna o sexo muito mais prazeroso para os dois.
Não é agradável aquele sexo mudo, entendeu? É horrível isso, não tem interação. Sexo tem que ter interação. É lógico, você não vai ficar falando lá igual a matraca o tempo inteiro, né? Mas ele tem que ter interação. Até porque a mulher, ela é muito mais vocal até do que o homem. Ela gosta de ouvir, né? O homem já é mais visual, mas a mulher é mais auditiva. Então a mulher gosta de ouvir e é necessário para ouvir falar. Por que eu tô falando isso? Que a gente precisa conversar. As pessoas tendem, né, a desenvolver padrões nas suas vidas sexuais, especialmente em relação ao quanto elas conversam e orientam os seus parceiros. Pode fazer com que você sempre está no mesmo padrão, você está sempre no mesmo ritmo, você está sempre fazendo as mesmas coisas, né? Então você tem de passar para o parceiro que é aquilo que você quer, porque você sempre faz a mesma coisa, fazendo. É possível que ele não vai entender. Ô, gente, uma coisa por experiência própria. É uma frase que eu sempre falo, inclusive até com meu marido. O óbvio precisa ser dito. O que eu penso não é a mesma coisa que ele pensa. O que eu estou deduzindo não é a mesma coisa que ele deduz. Então, isso também faz uma grande diferença. Então, o que você pode fazer? A primeira coisa, até antes de uma relação sexual, você pode pegar um papel, né, com seu parceiro e fazer um questionário. Não precisa ser muitas perguntas, perguntas pontuais sobre o seu prazer. E ele vai responder ao mesmo questionário. Vocês vão montar um questionário juntos e os dois respondem. O tipo de pergunta: você gosta de preliminares? Se sim, longas ou curtas? Nas preliminares, você gosta de oral? Você gosta de carinho, afago, abraço? Como você gosta? Nas preliminares, você gosta de brinquedo erótico? Se sim, qual tipo de brinquedo? Você consegue chegar ao orgasmo com sexo oral, por exemplo? Você consegue chegar ao orgasmo numa masturbação? Você tem alguma fantasia que você possa realizar e que ainda não realizou? Qual a posição que você mais gosta? Você gosta de dominar ou ser dominada? Quais as palavras que te excita durante o sexo? Às vezes não precisa ser uma palavra específica, às vezes um gemido. Você gosta que a pessoa demonstre que está sentindo prazer. Nem sempre precisa ser palavra de baixo escalão, mas muitas pessoas gostam, desde que isso seja conversado. Você gosta de tapas, você gosta de venda, você gosta de algema, né? Então, isso são os tipos de perguntas que você pode estar elaborando com o seu parceiro e vocês trocam o questionário. A partir daí, você já consegue ter um pouco mais de noção daquilo que ele gosta e ele vai ter um pouquinho mais de noção do que você gosta. Já é uma forma de não falar diretamente. E depois, claro, se você conseguir passar aí do nível da vergonha e da timidez, e sentar com ele e conversar sobre o que vocês escreveram, para vocês estarem aplicando durante uma relação ou em várias relações, né? Então isso também é uma técnica para você conseguir passar para o seu parceiro realmente o que você gosta numa relação sexual para ele estar fazendo com você. A outra coisa é você saber antes de mostrar. A partir do momento que você já sabe, com o autoconhecimento, com masturbação, você tem que saber mostrar, mas não necessariamente você precisa falar. Algumas pessoas, às vezes, só de movimentar o corpo, você já consegue colocar ele exatamente na posição que você gosta. Um exemplo, se ele tá lá com uma masturbação com a mão, lá na sua vagina, na sua vulva, no seu clitóris. Então, às vezes, aquela posição tá muito para cima. Chegue um pouquinho o corpo para cima para que a mão dele encaixe exatamente ali. Então, a partir do momento que ele achou o ponto, você pode não falar abertamente, mas usar uma expressão entendeu? Que aí já mostra para ele que aquilo ali você gostou, entendeu? Ou então tá falando isso, tá gostoso, tá bom, e você vai remexendo o seu corpo para colocar na posição que você quer. Tem gente que eleva o quadril, chega um pouquinho mais pro lado, chega um pouquinho mais pro outro. Então, às vezes, gente, falar, né, às vezes nem é sempre necessário, né? Então, você pode estar utilizando desse artifício, né, dessa técnica de estar se movimentando para exatamente encaixar. Mas isso não é só na masturbação com a mão, não, tá? Na manual. Ela pode ser no oral, ela pode ser com um brinquedo ou até durante uma relação sexual. Entendeu? Então tá lá, tipo uma posição papai e mamãe. Você tá vendo que aquilo ali não tá chegando a lugar nenhum. Ou você pega ele, puxa para que ele roce mesmo o seu corpo no dele, sem precisar falar nada. Você pode elevar o seu quadril. Quanto mais você eleva o seu quadril, você tem um contato maior entre os genitais. Você pode colocar suas pernas nas nádegas dele ou então nas costas para puxar, para intensificar aquele contato. E ali também você pode, com as próprias pernas, frear se ele estiver exagerando no movimento, para que ele vá mais devagar.
ou então impulsioná-lo a ir mais rápido, sem falar absolutamente nada, entendeu? Se você está numa posição por cima, então melhor ainda, porque aí quem dita é você. Se você está numa posição de 4 apoios, você quiser acelerar, você joga o seu corpo contra ele, entendeu? Se você não quiser que ele acelere, você com a mão para trás, você pode colocar a mão na perna dele para ele diminuir o ritmo. Você pode manter a cabeça elevada com o tronco mais elevado, como você pode colocar o seu rosto lá na cama e empinar mais o quadril para que a angulação da penetração seja melhor. Então isso tudo você pode estar fazendo, testando durante uma relação, sem precisar exatamente expressar o que você quer verbalmente, né? Então isso é uma forma, tá, gente? Nada de virar uma múmia durante uma relação sexual ou uma bonequinha de pano na mão do parceiro. A gente tem que ser ativa, sem precisar, às vezes, falar absolutamente nada. A outra forma também é através de uma orientação. Você pode orientar com a sua mão, colocar onde você quer. Pegue a mão dele e você coloque no lugar para ele poder fazer o que você quer. Ou então você pega a mão dele junto com a sua. Você põe a pressão e a forma e o ritmo que você quer. Então isso também é uma forma não verbal de estar passando para o seu parceiro aquilo que você quer. Isso pode ser com a mão, isso pode ser até com a boca, ou se ele está no oral, você pega pelo cabelo, pela cabeça e direciona a pressão que você quer, mais pressão, menos pressão, afastando um pouquinho, põe um pouquinho para o lado, aí você ajusta o quadril aonde ele está com a boca e assim você vai se readaptando ao que ele quer. Uma hora ele vai entender, certo? Mas se você pegar e falar abertamente é muito melhor, né? Alguns casais até tem tipo um código do prazer, né? Então o que acontece? Tem casais que se entendem, né? Sem necessariamente verbalizar, mas às vezes através de gemidos, né? Quando a gente vê que os gemidos estão se intensificando, a gente tende a entender que a excitação está maior ou você está chegando perto do seu orgasmo. Como também, se vocês se conhecem, saber que você está literalmente muda e ele literalmente mudo, é porque vocês ainda não conseguiram alcançar o objetivo de vocês naquela posição, naquela relação. Então, se cada um já sabe que é assim, porque você passa a conhecer um pouquinho mais o seu parceiro. Você consegue mostrar para ele, com o tempo de convivência, se você é uma pessoa que fala, né? Que você geme mais do que os outros. Se você vê que a pessoa está se contendo, você pode falar com ela para poder, não se contenha, não, se solta, se entrega o momento. Ele pode estar falando exatamente isso para você, como você também pode estar falando isso com ele, né? Que os homens até tendem a ser mais mudos do que mulher. Eles gostam muito de falar as palavras. Mas em questão de gemido, o homem é um pouquinho mais contido do que a mulher até, né? A mulher, ela se expressa muito mais em relação a isso quando realmente ela está sentindo prazer. Então, assim, a sinalização também não precisa ser uma palavra, mas também você não precisa falar abertamente, você pode falar também pequenas frases, tipo assim, mais rápido, mais devagar, mais pro lado, chega um pouquinho para trás, tá gostoso, não para, entendeu? Não precisa exatamente você lá bater um papo, mas você pode ir dando uns direitinho aí daquilo que você gosta também. Então, gente, conversar é muito importante. Nós temos que verbalizar, dialogar através de sinais, da forma que você quiser, mas que você tem que ter essa interação com o seu parceiro, você tem. Outra coisa também bacana é você construir sua relação sexual para você pensar mais em sexo ao longo do seu dia. Então, às vezes, na hora lá, você não tem coragem de falar abertamente, aí por que não você não mandar uma mensagem do WhatsApp para ele descrevendo exatamente tudo que você quer que ele faça com você? Isso também é muito excitante. E eu tenho certeza que você passar para ele o passo a passo de tudo que você quer, qual a posição que você quer, se você quer oral, se você não quer, se você quer um brinquedo, não quer. Descreva a relação sexual que você quer. Mande essa mensagem no WhatsApp para ele. Entendeu? Isso é uma forma também de você estar passando para ele aquilo que você quer naquele momento, sem ser diretamente, né, através de um aparelho, mas sim. E você também pode, o quê? As mais ousadas, pode gravar um vídeo de toda vez quando você estiver se masturbando, ou então fazer isso presencialmente. Então, se masturbe na frente dele e ele se masturbe na sua frente, ele vai prestar atenção no que você está fazendo e ele vai entender
qual é o movimento que ele precisa fazer. A partir do momento que você mostra para ele aquilo que você quer, né? Daquela forma que você gosta, daquela forma que você sabe que você vai chegar ao prazer. O que a gente precisa fazer também para uma relação ficar bem, você ter prazer durante uma relação, uma das coisas é você construir a sua fantasia. Você pensar mais em sexo durante o seu dia, às vezes durante uma relação também, colocar uma música com batida erótica, uma música que lembre uma fantasia que você já se idealizou. Então isso tem que ser construído. Como eu falei, o corpo da gente, ele é programado, a gente está acostumado com padrões. E esses padrões levam a gente ao quê? A rotina e que as coisas sejam realizadas sempre da mesma forma. Então a gente precisa reprogramar o nosso corpo para aqueles novos estímulos, para o nosso corpo estar entendendo aquele novo estímulo que você vai estar dando para ele. Então você precisa se explorar para que o seu corpo comece também, os neurotransmissores, né, os hormônios sexuais começam a ficar um pouquinho mais em ebulição, para que você consiga se excitar e ter o desejo mais rápido. Uma dessas dicas que eu dei para vocês aí, de vocês descreverem para ele qual o tipo de relação que você quer detalhadamente para que ele faça com você quando você chegar em casa, é uma forma de você estar pensando mais em sexo durante o dia, tá trabalhando a sua fantasia, está trabalhando o seu desejo, que consequentemente vai te levar a uma excitação. Então isso já é uma das grandes formas de você conseguir estar passando para ele aquilo. E também é uma forma de você ter atitude. Então você está demonstrando para ele que você quer ter uma relação. E mandando uma mensagens mais picantes. Mesmo, gente, que isso não aconteça naquele determinado dia. Mas construído com essas brincadeiras durante toda a semana. E no dia que realmente vocês conseguirem ter uma relação, a libido de vocês já estão lá na altura, a excitação, a fantasia. Então tende a ser muito mais rápido a excitação da mulher, né? Porque o do homem é muito mais responsivo, a gente demora um pouquinho. Eu gosto de estar falando que o homem é um forno micro-ondas, né? Você aperta o botãozinho assim, ele já ligou, né? Fica ligado. Agora, a mulher já é um forninho a lenha, né? A gente custa um pouquinho para pegar. E se a gente também não se entregar ao momento, gente, esse é o ponto crucial. Não adianta vocês fazerem tudo isso que eu tô falando e na hora H você tá botando a mão do homem onde você quer, tá gesticulando, vai estar com a cabeça lá no seu boleto, nada vai acontecer. Então isso é uma coisa que a gente tem que sempre estar pensando. O corpo reage ao que tem na sua mente. Se na sua mente não está para aquele momento, nada vai acontecer. Então você pode sinalizar o que for, você pode mostrar o que for para ele, ele pode até fazer exatamente do jeito que você quiser, mas se você não se entregar ao momento, nada disso vai acontecer. Então uma das questões que a gente tem falado aqui de atitude é somatório de tudo isso que eu tô falando com vocês. Então a gente não tem desculpa, tá? A gente não pode ser uma planta. Você pode ir pra cama com o Brad Pitt, mas se você ficar lá parada, pensando lá, olhando a borboleta que tá passando, no cachorro que tá latindo, na briga que você teve aí com o seu chefe, gente, nada vai acontecer. Se você tá ali, o que a gente tem que aprender também é conseguir usar gatilhos pra gente desvincular determinados tempos de problema. A gente não pode ficar vivenciando problema 24 horas por dia. Isso é diferente do que a gente vê em rede social, né? Que todo mundo é feliz, que todo mundo não tem problema, que todo mundo vira, assim, graus elevados de felicidade. Gente, o maior enganador de vida que existe no momento chama-se rede social. As pessoas não são o que aparentam ser. Todo mundo tem problema e ninguém fica 100% feliz o tempo inteiro. Mas para que você consiga pelo menos viver um pouquinho de harmonia, isso eu tô falando nem é somente em relação às relações sexuais, mas para sua vida toda, a gente tem que saber, em determinados momentos, desvencilhar de problemas. Vou focar nossa mente para outras coisas. No mesmo momento que nós estamos trabalhando, que a gente precisa focar num projeto, você tem que focar em determinados momentos, por exemplo, numa relação sexual, para que você consiga ter prazer, você desvincular e ter aquele momento para você relaxar, para você sair bem, com a cabeça boa, com o corpo todo cheio de opioides, de prazer, de satisfação, de relaxamento, entendeu? Não adianta, os seus problemas vão continuar no mesmo lugar do que você ficar desconectar deles 1 ou 2 horas, né? Então, gente, isso faz toda a diferença. Então, a gente tem que aprender o quê?
Primeiro, né, vamos fazer uma recapitulação das atitudes, né, para a gente melhorar nosso prazer. Primeiro, nosso autoconhecimento. Nós temos que nos conhecer. Mas, por mais que você saiba se masturbar de uma forma, existe várias. Tem como você conseguir aprender a controlar seu orgasmo. Você precisa trabalhar a sua fantasia. Você precisa pensar mais em sexo. Isso tudo faz toda a diferença, tá? Aí, a partir do momento que você já se empoderou nesse quesito, você já se conhece, tá na hora de passar isso pro seu parceiro. Você pode fazer por questionários, que vocês podem estar montando perguntas chaves de prazer de ambos, e o ambos preencherem esse questionário, depois vocês trocarem as respostas para estarem utilizando isso numa relação. Você pode utilizar o próprio corpo, movimentando em determinadas angulações para encaixar exatamente o que ele quer. Você pode elevar o quadril, puxar ele para mais perto, travar ele para mais longe, para ele desacelerar, puxar com mais rapidez para ele acelerar, colocar o ângulo que você quer, colocar a posição que você quer, sempre falar absolutamente nada. A outra forma é através de sons, pequenos sons. Então, às vezes, você aumentar o gemido, você soltar algum ruído, ele vai entender que aquilo tá bom. E quanto mais silêncio você vai ficar, ele vai entender também que você não tá gostando daquilo que está sendo feito. A outra coisa também, você pode pegar a mão dele e colocar exatamente onde você quer, com a pressão que você quer, conforme você quer. Então, essa pressão você pode colocar só no local que ele faça, ou você pode direcionar junto com ele para fazer exatamente o movimento que você gosta. Esse é outro. A outra forma é a questão visual, que você pode estar se masturbando na frente dele para você mostrar exatamente da forma que você gosta, do movimento que você gosta, né? E a outra forma é falar pequenas palavras, para não ser falar diretamente, como mais alto, mais baixo, mais rápido, mais devagar, mais pro lado, assim, tá bom, tá gostoso. Então, palavras-chave vai estar ditando para ele também exatamente aquilo que ele gosta, né? Que vai estar mostrando para ele o que te traz mais prazer. E o acima de tudo é realmente falar abertamente aquilo que você quer, entendeu? Sem pudor nenhum, ter uma atitude. E trocar de posições também, né? Tem a iniciativa de trocar de posição para você também ficar em determinadas posições da forma que você gosta. E através da troca de posições também não verbalizada, você pode se colocar da forma que você quer nessas posições, que é a forma que te dá mais prazer, entendeu? E sem precisar totalmente estar verbalizando. Mas o ideal, gente, é realmente ter essa conversa. É falar abertamente aquilo que você quer, conforme você quer, como você quer, né? O tempo, frequência e o ritmo, tá? Que você quer que o seu corpo, né, tenha esses estímulos que ele vai estar fazendo para você, tá? Então isso faz toda a diferença, tá joia, gente? Então o que eu tenho mais para falar em relação à atitude é essa. A gente precisa soltar um pouquinho também dessa vergonha. Outras coisas também, que eu estava até esquecendo, é o ambiente, né? Tem muitas mulheres que às vezes ficam com vergonha de estar falando alguma coisa porque eles muita visualização, muito claro. Então, às vezes, nem precisa ser o breu totalmente, né? Então, deixa um abajuzinho, ou então a luz da televisão ligada, para você ficar um pouquinho mais confortável, uma meia luz, para você conseguir estar verbalizando, né? Se você não consegue ainda, por questão de vergonha, o contato visual, fecha o olho para estar verbalizando alguma coisa, para você não ficar com vergonha. Então, isso também é uma forma de você estar tentando se expressar, não diretamente, um olho no olho, falar tudo, que é o ideal. Você vai chegar lá, você vai conseguir, mas é um caminho. Então, usando essas técnicas e aos pouquinhos, você vai conseguindo se abrir para aquilo que você quer. Você vai conseguir derrubar cada murinho da vergonha, da timidez, né? Para ir se soltando um pouquinho, mas isso você precisa querer sair da inércia, entendeu? Você precisa querer mudar os hábitos, querer mudar de atitude e cortar esse padrão que a gente tem de rotina em nossos relacionamentos. Isso faz uma grande diferença. Pense em tudo isso que eu falei, coloque em prática aquilo que você de início acha que vai funcionar mais, e a gente precisa se expressar mais, a gente precisa dialogar mais
com os nossos parceiros. Uma das grandes reclamações que eu tenho aqui é justamente isso: é um sexo mudo, é um sexo calado, é um sexo rápido e é um sexo rotineiro da mesma forma sempre, né? Sem dar nenhuma mudança. Tipo assim, eu consigo orgasmo desse jeito, então vamos fazer só isso aqui. Não tenta mudar os padrões, não tenta mudar outras formas, não tenta melhorar. Vai acabar com aquilo ali que você, eu consigo desse, vai chegar uma hora que você nem conhece, você vai conseguir, que você cai na rotina, perde a graça, entendeu? A gente precisa apimentar a nossa relação. Eu falo com relacionamento, e uma relação sexual é igual uma planta, a gente tem que botar a aguinha nela lá direto, isso é uma murcha. Aí os seus hormônios vão lá pro fundo, lá pra era do gelo, e fica muito difícil tudo isso. Tá bom, gente? Um beijo grande e muito obrigada.